Tales Gomes, o CEO, um dos maiores bilionários do Brasil e do mundo, deu uma entrevista polêmica dizendo que nunca, jamais casaria com uma mulher CEO. Vamos falar sobre isso? Lá, a verdadeira tradução é o seguinte, aspas, essa é a que eu tô esperando desde o começo. Deus me livre, mulher CEO. É isso aí. Por que você falou isso, Thales? Porque a pergunta era o seguinte, se a sua mulher fosse CEO de uma empresa grande, veja, não é micro, não é pequena nem média, é grande, igual o G4, tá? Uma empresa que eu tenho 80 milhões de folha para pagar, 400 funcionários, que eu saio de casa às 6 horas da manhã, volto 10 horas da noite, trabalho quando eu chego em casa, inclusive, basicamente eu trabalho enquanto estou acordado. A pergunta era, se a sua mulher fosse CEO de uma empresa dessa, vocês estariam casados? Eu respondi, Deus me livre, mulher CEO. Por quê? Deus me livre de ser casado com uma mulher que tá agindo igual a minha. Por quê? Porque não tem casamento. Que horas que eu vou ficar com a minha esposa, se for agindo igual a minha? Quem vai criar meu filho? Babá? Aí vai ser mais uma criança criada Ou seja, sem pai. Ele está afirmando que ele não passa tempo com os filhos, que ele não passa tempo com a esposa, porque se ele tivesse uma esposa com uma agenda tão lotada quanto ele, que trabalhasse tantas horas quanto ele, não teria casamento, ninguém estaria cuidando dos filhos. Ou seja, ele está afirmando, assumindo que quem cuida dos filhos é a esposa, quem cuida da casa é a esposa. Ele chega em casa 10 horas da noite, ou seja, ele só vai para casa para dormir e não passa tempo com os filhos e com a esposa. Mãe? O papel da mulher, historicamente, sempre foi construir esse O pai lar. já não tem, né? Uma casa só é a diferente mãe. de um lar. Homem No não caso constrói dele. lar. Homem provê para casa. A mulher, com essa energia, essa feminilidade que vocês têm, esse poder que só vocês têm, vocês conseguem transformar aquele negócio num lar. Por quê? Eu não sei explicar o porquê, para ser sincero. Eu só sei que é muito diferente quando você entra na minha casa. Ou seja, normalizando homens sendo uns nulos dentro de casa, normalizando a casa de um homem sendo um chiqueiro, um banheiro sujo de pingo de mijo, pelo de saco, chão sem passar pano, sem varrer, louça para lavar. É a mulher, quando chega uma mulher na casa, que dá aquele toque de lar, que transforma uma casa num lar. É a mulher que limpa, é a mulher que deixa bonito, normalizando que trabalho doméstico é papel da mulher, que o homem pode ser um tonhão dentro de casa, que tá tudo certo, que essa é a energia do homem. Que papo red pill. Pré minha mulher, a minha esposa, o apartamento de solteiro que eu tinha, e a minha casa agora com a minha esposa. A feminilidade era muito poderosa, cara. Então ela cria um aconchego e ela cria um ambiente para que se construa aquilo que Deus queria da gente, que é construir uma família. E a educação dos meus filhos é prioridade 1, 2 e 3 para mim. Para eu criar seres humanos funcionais. Para eu não ter um ser humano de cabelo verde, roxo, para eu não ter um ser humano drogado, para eu não ter um ser humano, sabe, que está mais preocupado em causar caos na sociedade do que construir valor. A coisa mais importante para você é o lar e a família. Mais importante para mim é o lar e minha família, sem a menor sombra de E dúvidas. por que você não fecha para tudo e cuida disso? Porque quem é que vai bancar essa conta? Mas você já é bilionário. Eu sei, mas eu não tô por dinheiro. Eu tenho projetos muito maiores. Mas é maior do que o lar e a família? Tem coisas que o lar e a família são parte, mas tem coisas que eu preciso fazer. Que eu sinto que Deus quer isso de mim. Por quê? Porque não tem ninguém com a coragem de fazer. É o tipo de coisa que eu não posso falar na televisão, mas são coisas que, se eu não fizer, ninguém faz. Vamos daí. Você é a pica das galáxias. Descreve algo que se ele não fizer, ninguém faz. Ele foi escolhido de Deus para fazer coisas incríveis. Muito interno seu, que faz parte da sua existência mais essencial e, né? É isso. Esse é o caminho. A mulher também não tem o mesmo direito e liberdade para entender esse tipo de coisa na vida dela do que se resumir a simplesmente cuidar do lar e da família?
Claro que tem. Ela pode fazer o que ela quiser. A pergunta é se ela queria casar comigo ou não, né? Por que você não quer casar com uma mulher que possa ter uma expansão de existência para além do lar e da família como foco principal? Porque o que acontece? Quando você tem um homem provedor, alfa, que ele já resolve todo esse problema, certo? Você dá a oportunidade da mulher exercer aquilo que ela pode fazer melhor. Mas vamos lá, você falou de Homem você. provedor Exato. alfa. Eu não gostaria papo de ter uma mulher reaça nesse de Red redimato que Pill, você meu. está me dizendo, Homem, com essas que homem características. Por provedor quê? alfa? Porque eu não preciso. Começa. Mais de 60% dos trabalhadores no Brasil ganham menos de R$ 2.500. Que papo é esse de homem provedor? Que não tem homem provedor. As mulheres ganham mais que os homens, trabalham mais que os homens. Nossa, sem noção da realidade. Para isso, é a primeira resposta. A segunda, porque família e lar, para mim, é muito mais importante do que ganhar mais dinheiro. Eu botar minha mulher para trabalhar numa agenda como a minha, isso é um sofrimento, tá? A minha agenda não é uma agenda tranquila, não. Então, uma mulher ser CEO de uma empresa grande, e qualquer mulher CEO de empresa grande, ela vai concordar comigo, a prioridade dela é a companhia, não é a casa. Dela e não sua? Não, no caso, a minha é. Agora, da mulher... Se fosse uma mulher mais rica que você, Tudo bem? que trabalha mais que você e que é Eu não CEO seria de uma casado outra com ela. coisa. Eu não seria casado com ela. Por quê? Porque eu não quero, pô. É muito simples. Eu quero alguém que me complemente, certo? Eu já sou rico, eu já trabalho pra caramba, eu já tenho força pra caramba pra tocar as coisas. Eu preciso que alguém me complemente e faça aquilo que eu não consigo fazer. A única coisa que eu não consigo fazer é criar um lar. Ela ficou, né, como uma criança. Por quê? Porque ela queria que ele falasse que isso não é uma crítica a ela, pelo contrário, eu acho que jornalista serve para isso mesmo, serve para deixar as pessoas desconfortáveis. Detesto jornalista que pau-mandado, que, né, deixa as pessoas falarem merda na internet, na televisão. Mas ela fica forçando ele para ele dizer que ele acha que mulheres não deveriam ser CEOs porque não é uma energia feminina, não é da natureza da mulher. E eu entendi que ele não está dizendo que mulheres não devem ser CEOs, ele está dizendo que ele não quer, ele não quer uma mulher CEO, as outras mulheres podem ser, mas ele não iria casar com uma, ele não teria um casamento com uma mulher CEO, porque ele sabe que ele, como CEO de uma empresa, não tem tempo de cuidar de casa, não tem tempo de cuidar dos filhos, mas na cabeça dele, numa cabeça machista, reacionária, esse é o normal, esse é o paradigma, isso é como deveria ser. A mulher cuida da casa, do lar, transforma uma casa em um lar, ou seja, cata a cueca freada do marido e lava e passa e deixa guardadinho na gaveta dele, cata as bagunças que ele deixa no chão, esse é o papel da mulher, enquanto ele chega em casa 10 horas da noite só para dormir, não passa tempo com os filhos, mas bota comida na mesa, porque para ele é para isso que um homem serve, botar comida na mesa. Não precisa ser amoroso, não precisa passar tempo com os filhos, não precisa conversar com os filhos, não precisa passar o final de semana, passar a tarde, levar os filhos no parque, assistir um filme com os filmes, assistir um filme com os filhos, né? O homem só precisa pôr comida na mesa, só isso. Emoção, o contato, a conexão emocional com os filhos é zero. Isso quem faz é a mulher. O que é mais importante, tipo, você tá completo e não para de trabalhar. A pessoa que tá do seu lado. Se a Não, acho que os família dois têm que é o estar principal. E Família é não é porque, o principal na pra tua você. concepção, O trabalho é o principal. a mulher, para você, nem no vê caso, seus você filhos. se enxerga feliz se expandindo nos teus negócios, fazendo coisa fora de casa e não necessariamente construindo família. Só que você tem outro grupo de mulheres, que é a minha esposa, que ela se enxerga feliz tendo 3, 4 filhos, Sim. sendo uma baita mãe, estando com eles o tempo inteiro. Perfeito. Não é isso? Então, esse é o tipo de mulher que eu quero pra minha vida. E é isso que eu tava falando ali. Por quê? Porque isso me complementa. Porque eu não consigo fazer isso. E eu tenho um dever de construir humanos funcionais. Aí a gente pode ir para uma Tudo parte bem. um pouco O mais problema é técnica que você prega disso. que essa Quando é a você vai verdadeira pra energia FEBEM, feminina. nenhuma das E o crianças homem só ali, precisa salvo prover. alguma exceção que eu não conheço, E não mas precisa manter uma 99%, conexão vamos emocional colocar com os assim, filhos, nem com são a esposa. crianças que cresceram em lares
disfuncionais, sem pai e mãe junto. A figura masculina é a figura da ordem. A figura feminina é a figura do amor. Isso é psicologia, tá? Então, se eu construo uma família onde não tem nem a figura masculina nem a feminina ali, eu coloco os meus filhos em uma situação de uma chance muito grande deles crescerem de maneira disfuncional. Eu conheço um monte de gente que cresceu criado por babá. Eu não quero isso para meu filho. Eu quero que ele cresça com uma mãe que tem os valores que eu quero. Minha mulher é católica, ela tem os valores que eu admiro em uma mulher, e isso complementa muito com aquilo que eu faço. O meu papel no mundo, a vocação, e São Tomás de Aquino deixa isso bem claro, né? Ele fala que Deus construiu a humanidade e nos deu cada um dom, Ele uma devia casar com a vocação. Pietra É como se a gente Bertolazzi, fosse quebra-cabeça. porque Então, a minha ele que é vocação, mulher a católica e parte ela do quer ser quebra-cabeça que eu esposa completo troféu, aqui ela não quer é trabalhar. complementar a Eles parte da minha podiam... mulher. Por isso que eu não gosto dessa história, é atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Atrás, nada, é do lado. A função da minha mulher é tão importante quanto a minha. Se ela não faz o meu back-office ali, se eu não consigo ter aquele porto seguro que eu tenho dentro de casa, eu não consigo me recarregar para poder cumprir a minha missão. E é uma missão muito grande, é uma missão que não, como eu disse para você, não é por dinheiro. Por dia já teria parado de trabalhar há muito tempo. Você tem uma missão muito maior aqui. E que eu acredito que eu e outros homens aqui no Brasil também estão se embarcando nessa missão. Ah, uma mulher não poderia fazer isso? Claro que poderia. Eu só não quero casar com ela. Ai, ué, a pica das galáxias. Ai, tem uma missão, fui escolhido por Deus. Eu não respeito o gordo. Pra mim, o Papo cara de que é narcisista. líder de alguém e não consegue ter um compromisso Tem com uma o próprio missão corpo, muito diferenciada, desculpa, pra mim é um enorme. adolescente. Exato. Imagina. Você escreveu isso nas suas redes sociais. Eu falo esse o tempo ano, inteiro agora há isso. pouco. Falo o tempo inteiro isso. Pensa bem, você não consegue vencer as suas próprias vontades. Para você chegar a ser obeso, eu sei que tem gente que é por causa de disfunção... O cara com essa cara de bolacha Maria, me desculpem, eu também tenho um pouco de cara de bolacha Maria, falando mal de gordo. Eu não queria fazer body shaming, eu não gosto disso, mas assim, nesse vídeo, ou em algum outro... Não, acho que foi naquele que ele fez um empresário contra 20, aquele debate, um empresário contra 20 demitidos. Que foi meio assim que ele ficou conhecido, que ele começou a dar entrevistas, eu acho, pelo menos nas redes sociais. E foi aí que eu conheci ele, pelo menos. E tinha uma pessoa que deixou um comentário: nossa, esse cara me lembra aquela Joaninha do filme Vida de Inseto. E depois que ela falou isso, eu não consegui mais desver. Depois que eu vi a Joaninha do Vida de Inseto, eu não consigo mais desver. Desculpa, eu não queria falar sobre isso, mas é que tá cada vez mais difícil manter os meus pensamentos intrusivos. E ele tá falando mal de gordo, que é vagabundagem ser gordo. Então, foda-se, eu vou falar da cara dele. Agora há pouco. Falo o tempo inteiro isso. Pensa bem, você não consegue vencer as suas próprias vontades. Para você chegar a ser obeso... Ele tem muita voz de dublagem. Tem gente que é por causa de disfunção na tireoide e tal, mas é ínfimo esse caso. A maioria absoluta é gente sem vergonha na cara. Por quê? Tomou uma série de decisões ruins na vida. Gordo é gordo porque então, não tem vergonha eu tô na sempre cara. cedendo pro prazer, ao invés de ser responsável e fazer o que eu deveria ter feito. Você negou muito os seus prazeres, seus desejos? Muito. Nego até hoje. Bastante. Isso te causa um ressentimento? Nem um pouco, pelo contrário, me causa um orgulho grande. Porque quando você fala, né, quando você expõe esse raciocínio, então a pessoa não pode ser preguiçosa ou deixar de ter coragem para vencer as suas dificuldades e assim prosperar, ou a pessoa gorda deveria negar, né, os seus desejos, as suas vontades, as suas compulsões, e ela tem que ter controle absoluto daquilo que ela está fazendo. Em algum lugar isso me chama a atenção, porque é quase como se eu ouvisse você dizer: porque eu deixei de fazer um monte de coisa que eu queria fazer. Não, não é. É porque, na verdade, é o seguinte, de novo, eu sou muito data-driven, eu sou prático. Eu observo a realidade, busco a verdade e coloco um ponto em cima da verdade que eu aprendi. E a verdade é o seguinte, você não vai querer me dizer que ser gordo é melhor do que ser saudável. Ser saudável é melhor, Olha certo? que absurdo. Então, se ser saudável é melhor... Você não pode dizer que ser gordo é melhor do que ser saudável. Ele está colocando ser gordo como antônimo de ser saudável. Em primeiro lugar,
Ser magro não é sinônimo de ser saudável, como ser gordo não é antônimo de ser saudável. Isso eu deixei muito claro, fiz alguns vídeos sobre o uso de Monjaro e as pessoas que usaram e que ainda estão usando Monjaro, falando abertamente sobre os efeitos colaterais do Monjaro, sem glamour. E o que se vê é justamente pessoas completamente sem saúde, pessoas mulheres que começaram a ter queda de cabelo, desenvolver alopécia, que ficaram problema até de visão, teve gente que teve problema de visão por causa do Monjaro, vômito, diarreia, um monte de problemas de saúde, sem conseguir dormir direito, ou dormia demais, ou não conseguia dormir, para ser magro, em nome de ser magro. Pessoas que a princípio estavam saudáveis, ou seja, ser magro não é sinônimo de ser saudável, assim como ser gordo não é antônimo de ser saudável. Então, só aí você já vê que ele tá falando Você tem que merda. concordar comigo que você pode até ceder a alguns prazeres, mas tem que ser exceção, não pode ser regra. Você não fica gordo cedendo alguns prazeres em exceção. Você fica gordo quando é regra ceder alguns prazeres. Você tem que concordar que ser saudável é bom. Então você tem que concordar que as pessoas deveriam ter uma rotina de treino. Ah, eu não tenho tempo. Todo mundo tem meia hora. Eu tenho meia hora. Todo mundo tem meia hora para poder fazer isso. Tem corpo A que é real é o naturalmente seguinte, gordo, nem como todo eu mundo tem o tenho mesmo voz, biotipo, nem eu todo me mundo tem a sinto mesma na estrutura óssea, obrigatoriedade nem de todo falar a mundo nasceu para verdade. ser magro. Fora da bolha no Brasil profundo, a pessoa tem meia hora para fazer atividade física? Tem, eu tinha. Talvez tenha até mais. No Brasil profundo, as pessoas têm recurso para se alimentar bem? Poucos. Infelizmente. Mas ela pode fazer boas escolhas. O preço Então, que ela será paga... que fora da nossa bolha, dentro do Brasil profundo, a gente talvez não tenha muito como levar esse raciocínio como regra? Não é verdade, porque o que você vai gastar para comer mal, você pode comer bem. Você tem quentinha de R$7 aí, que te alimenta muito bem, é só você fazer a escolha. A batata frita eu não como. Dá para fazer isso. Essas coisas não pegam para mim, cara. Ai, Desculpa, que porque eu já cara tive lá, entendeu? chato. Não Então eu já confio tive em lá, já gente que passei não por come isso. batata Eu já fiquei frita. gordo, já Melhor fiquei coisa do mundo é magro. batata frita. Ui, Tudo credo, isso que eu papo chato. critico, boa parte eu já passei. Então eu sei qual é o Que caminho. asneira. Ai, credo. Não concordo em nada do que ele falou. E tem um outro vídeo também dele que eu vou reagir. Esse foi só um dos vídeos. No que aparecer para mim mais entrevistas com ele que eu achar que não tem nada a ver, eu vou vir aqui sim, vou vir aqui fazer a minha militância, porque esse cara me irrita. Desculpa, Thales, mas algumas coisas realmente dá para ouvir você falar, dá para, né, sair alguma coisa dali, mas a maioria do que você fala é muito fora da realidade, é muito. Ah, não, 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 não. Tchau, cansei, infelizmente vou ter que fazer um outro, reagir a um outro vídeo dele, porque eu já pesquisei aqui, já fiz minha pesquisa e até lá. Tchau.